Olá, concurseiros! Estamos aqui hoje, não é? Primeiro dando as boas-vindas a você aqui que está com nossas redes sociais, conectado aí, conhecendo um pouco da Mentalize. Você que já adquiriu o nosso curso, muito obrigada pela confiança, e você que ainda não adquiriu, fique conosco, não é? Observe o nosso time de professores, e hoje estamos aqui com a professora de língua portuguesa, Luzana Pedreira, e ela vai conversar conosco e te dar dicas importantes para você estar capacitado a gabaritar, como foi o meu caso. Ela foi a minha pró também, lá no preparo da EBSER, né, em 2019, e hoje ela volta conosco aqui na Mentalize para também capacitar você a estar gabaritando e conquistando a sua vaga, se classificando nesse concurso da Prefeitura de Salvador. Vamos lá, Pró. Olha, eu sei que são muitas questões, né, da IDECAM, muitos desafios. Na parte da específica, né, como a gente já tinha conversado, eu percebi que a IDECAM, ela coloca algumas questões, traz algumas questões lá de 2013, 2014, com um novo formato, com as alternativas um pouco diferentes, que pode ser, né, um agravante aí na confusão para o aluno. Mas no português, né, na língua portuguesa, quais são os assuntos que o aluno ele tem que ficar mais atento, que chamam a atenção? Quais são as pegadinhas que vêm, né, se repetindo aí com a IDECAM? Quais são os assuntos que ela mais gosta assim, de tratar? Bom, pessoal, vamos falar de IDECAM e vamos falar de uma banca não muito clara. Não tem clareza, muitas vezes, Sim. no enunciado. Então, o aconselhamento normalmente é assim: não está entendendo o que o enunciado da questão diz, olha os itens. Talvez pelos itens você consiga perceber qual é a intenção da banca. Então, Paty traz repetições. No nosso caso, repete-se, por exemplo, um enunciado maior, mas o texto mudou. Como muda o texto, as frases da questão mudam. Tá? Então, você pode pegar a classificação de sujeito, é uma coisa de que elas gostam muito. Mas no texto A, ela traz algumas frases. Se ela trocar esse texto A pelo texto B, são outras frases. Mas você aí já pega a lógica de estudar aquele assunto. Então, é uma banca que não traz clareza daquilo que ela deseja. Então, você precisa ficar mais atenta a isso. Segundo aspecto, cobra normalmente a parte de sintaxe básica, ou seja, estudo das orações, termos da oração. Cobra orações coordenadas e subordinadas, crase, pontuação. Isso é o mais comum das provas delas. Aí você pode perguntar, e o texto é difícil? Normalmente o texto não é difícil para leitura e compreensão. É mais simples. E não cobra interpretação do texto, cobra mais a compreensão do texto. Relembre, qual a diferença? Na compreensão eu fico muito mais na superfície textual. Na interpretação eu mergulho mais detalhadamente nos aspectos de texto, tá? Mas espere uma prova leve, mas não se prepare para uma prova leve. Prepare-se com afinco para uma prova que vai ser difícil, mas que se você se preparou com afinco e com cuidado, ela vai se tornar uma prova leve. O interessante é quando você se sente preparado. Eu passei por isso, né? Assim, de ler a questão, já sei esse assunto, né? Isso. Ela não está tão claro, mas quando, como você falou, lê as alternativas ali, é sobre sujeito, né? Ela está querendo uma compreensão minha. Então, isso é o que chama a atenção. Preparo é importante. A gente vem falando isso sobre a questão de você ter uma orientação, mas também uma motivação e ação para isso. É o nosso próximo quesito assim, que eu vou abordar. Quais são as dicas, né, que, pela sua expertise, ao longo desses anos todos preparando o concurseiro, para que ele esteja preparado, para que ele sinta essa leveza que você trouxe, né? Ele se preparou profundamente e se sentiu leve na prova. Até em pensar, a prova foi tão fácil, eu me preparei tanto, né? Como é que ele chega nesse nível? Estudando, né? A palavra mágica é estudar. Mas a gente traz, às vezes, da escola, Paty, uma ideia de que português a gente vai decorar uma teoria e vai chegar na hora e vai fazer a questão. Não é assim que a gente estuda português. A gente estuda a teoria, você tem as nossas aulas para entender a teoria e a gente vai para as questões. Então, a prova, apesar de ser uma banca que gosta de cobrar aspectos teóricos,
coisa que outras não gostam, por exemplo, ela cobra o que é o sujeito de uma oração. Quem é o sujeito de uma oração? Isso é uma questão teórica. Sim. Você precisa saber o que é sujeito numa oração. O sujeito da minha oração não é o mesmo sujeito do direito penal, por exemplo, não é? Então, aqui o conteúdo é bem específico. Então, é a nomenclatura da língua. Então, eu preciso dominar essa nomenclatura da língua. Mas, voltando, eu preciso ter mão nessa teoria, eu preciso estudar essa teoria, e aí eu vou para as questões. Na hora que você for estudar as questões, fazer questões, deixe o material teórico perto. Aí você vai dizer, por quê, professora? Porque a gente tem preguiça de levantar. E aí você ficou com dúvida na questão 3, depois eu olho. A questão 3 é aquela que vai cair semelhante na sua prova. Então, a teoria está sempre aqui do lado. Teve uma dúvida, resolvendo questões, resgata a teoria. Olha qual é aquele assunto. Ah, isso é isso. Essa vírgula aconteceu por causa disso e daquilo. Pronto, volto para a questão e faço. Tá? Se por acaso não deu tempo, marca um asterisco, marca alguma coisa. Eu preciso voltar a este ponto. E se a dúvida é muito intensa, para tudo. Volta para estudar a teoria. Rever a aula do professor. E aqui eu não estou falando só da minha, de todas, não é? Reveja a aula do professor e agora você vai fazer com segurança. O importante é que no dia da prova você tenha esse conforto. Eu sei o assunto. Eu me preparei com cuidado. Então, é mais uma prova na minha vida. A nossa vida é feita de provas, não é? São várias as provas que a gente faz na vida. Não estamos falando só de provas de concurso público, nem provas da escola. Mas eu fiz a minha parte. Vou chegar lá e as coisas serão tranquilas. E interessante assim, quando você for escolher o curso, você que ainda não escolheu, né, algum curso e você está aqui na rede social, observando o que é a Mentalize Cursos, a nossa metodologia, você é o autor. Né? Nós iremos estar capacitando você a ser o professor, ser a banca, como é que se constrói as perguntas sobre esse determinado assunto. Os professores eles vão estar ali capacitando. A banca ela cobra dessa forma, ela vai perguntar dessa forma. Cada banca aborda um assunto de uma forma. Sim. Então, nós iremos focar. Você vai ter aulas teóricas. Não é só um curso que se comenta a questão, não. Nós capacitaremos você na teoria, até porque você vai revisitar essa teoria no comentário de questões e você vai, no final dessas teorias, ter módulos na nossa plataforma que vão ser comentários das questões da banca e DECAM. Diferente de alguns cursos que são vendidos aí, não é, em geral, de bancas gerais, de concurso geral, a Mentalize, ela foca no concurso. Hoje estamos preparando você para o concurso da Prefeitura de Salvador. A banca é DECAM, então nós iremos capacitar e preparar você, inclusive mentalmente, com assessoria de um coaching, onde você se prepara emocionalmente para que você entenda a IDECAM e gabarite a IDECAM. Então, aqui você vai ter realmente esse preparo, essas aulas teóricas e práticas comentadas e ainda os e-books onde você imprime, você revisita, você marca ali as questões para que você vá para a aula de novo e veja, olha, eu marquei dessa forma, faz o seu teste de conhecimento até prévio para que você possa realmente ter todas as ferramentas para no dia você estar com esse pensamento leve. Então venha para a Mentalize. Muito obrigada, Luzana, pela parceria. Um prazer. E estamos aguardando você aqui conosco. Além do mais, você vai ter assessoria, esse acompanhamento com os professores, nos nossos WhatsApps, para tirar suas dúvidas. Então, nós seremos o parceiro de você nessa caminhada. Muito obrigada.